Bom, gente, estamos começando aqui agora o Circuito Aberto Entrevista em um novo formato. Como vocês podem ver, nós estamos aqui e eu estou aqui com a Júlia Martins, que a gente vai bater um papo. Antes de apresentá-la, eu quero falar que a gente está voltando com o Circuito Aberto Entrevistas aqui no canal Circuito Aberto, onde eu vou estar trazendo várias pessoas, personalidades do mundo político, sem ser do mundo político. A ideia é bater um papo sobre a pessoa e sobre as coisas que estão acontecendo. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês, que vocês já estão vendo, essa bela mulher, que é a nova membro da família Circuito Aberto, Júlia Martins. Júlia, olá. É um prazer ter você com a gente aqui. Prazer é meu. Obrigada. Estou ansiosa com esse projeto. Eu acho que vai acrescentar bastante ao público, né? A gente vai conseguir levar um pouco mais de conhecimento. Exatamente. A ideia é essa. Vamos falar um pouquinho. A galera deve estar curiosa em casa para saber sobre qual será o tema abordado. Primeiro, o programa já tem o nome, nós vamos falar o nome daqui a pouco. Vamos deixar você aí com a pulguinha atrás da orelha. Mas é um programa que nós vamos tratar, né? Você vai tratar sobre saúde mental, não é isso? Exatamente. Fala mais perto do microfone, por favor. Desculpa, gente. Nada, vamos lá. A gente vai trazer vários temas, vários assuntos que envolvem a saúde mental. Pode ser... E alguns especialistas de diversas áreas, né? Tanto social, médica, nutricionistas, tudo que engloba a saúde mental e o comportamento. Saúde mental é uma coisa que está sendo falado muito hoje em dia. Exatamente. Mas é uma coisa que já aflige a humanidade há séculos. Exato. Não é? Então, eu acho que hoje ficou mais... dá para ver melhor isso por causa das redes sociais, e você começa a ver relatos de pessoas e assistindo coisas também sobre o tema, que se tornou uma coisa que era um tabu, meio que se tornou uma coisa natural. Sim, acho que foi preciso a sociedade adoecer, em geral, um pouco, para tomar ciência da importância de cuidar da saúde mental. Essa palavra que você falou, a sociedade adoecer. Aí vamos lá. Como a gente consegue ter os sintomas? Quando você fala uma sociedade, você fala uma coisa geral. Então, na sua opinião, assim, o que você acha que levou a sociedade a adoecer mentalmente? Vários fatores, claro, mas acredito que a falta de autoconhecimento é um fator importante, né? Quando a pessoa não se conhece de verdade e não sabe para onde quer ir, para onde ela quer ir enquanto ser humano, né? Que estamos aqui para evoluir enquanto ser humano. Outro fator é... E quando a pessoa não se conhece, ela acaba indo muito pelo movimento de manada, né? Ela vai muito pela cabeça dos outros. Quando você não se conhece, você aceita o que os outros impõem como verdade ou como certo ou errado. Esse sintoma, você acha que essa falta de autoconhecimento, vamos colocar assim, você acha que é falta... as pessoas estão mais fúteis do que mais centradas em leituras, Existem muitas distrações hoje em dia, existem muitos meios para a gente se distrair e olhar para fora ao invés de olhar para dentro. Então, quando a gente passa a ter comportamentos automáticos, e principalmente com a exposição das redes sociais, você acredita muito que o outro posta é exatamente aquilo. E geralmente, assim, muitos casos de influencer famosos e tal, não posta coisas não vive o que posta. E não posta coisas assim tão interessantes, sabe? Que realmente faça algum sentido você seguir ou perder o tempo olhando isso. É a famosa futilidade, né? Que na internet você vê muito isso. E uma coisa que, falando assim nessa questão da internet, é que a pessoa que está influenciando, na minha opinião, já é uma doença mental, porque ela posta o que não vive,
Então ela finge ser alguma pessoa ou alguém que na realidade é completamente ao contrário daquilo. Muitas vezes ela acredita que ela é aquilo. Mas você está influenciando errado outras pessoas que acham que aquele Sim. padrão que você Exato. finge Tem gente ter... que faz isso com essa malícia, com essa maldade realmente, mas eu não acredito que isso daí seja a maioria, entendeu? Muita gente faz porque realmente não tem conteúdo interessante. Então, mas tem seguidores. Exatamente. Então, É o famoso algoritmo, né? exato. Tem que ter seguidor. E essas pessoas crescem pelo público. Se a qualidade do público não é relevante, entendeu? Por que eu vou apresentar um conteúdo, vou elaborar um conteúdo interessante se eu não vou ter público? Se sua base de seguidor não está interessado naquilo, está interessado numa dancinha, está interessado em você abrindo uma garrafa de champanhe, dizendo Exato. que ganha milhões. Essa cultura do coach, vamos colocar assim. Não é? Que tem muito. O coach é um segmento sério, surgiu nos Estados Unidos, a questão do treinamento pessoal. A própria filosofia, na minha opinião, é uma questão de treinamento pessoal. Quando você começa a mergulhar nela, você começa a aprender técnicas e pensamentos que te levam a refletir sobre você. E eu acho que a preguiça do ser humano fez com que surgissem essas figuras do coach como um treinador, um personal. Começou como personal style, né? E depois entrou personal mental, né? Uma coisa meio doida. Com o passar do tempo, também a sociedade ela perdeu os mitos, né? Perdeu muita característica dos mitos. Então, os heróis de infância sumiram. Quem que eu vou me espelhar? Eu preciso de um modelo. Então, se eu não tenho um modelo ideal, fica uma lacuna, entendeu? Ou eu me espelho em qualquer coisa, em todo mundo, e não... Sem pensar muito sobre o assunto, ou eu vou atrás e investigar, como na filosofia. E a filosofia é amor à sabedoria. Exatamente. Então, não é... Gera muita resistência, né? Que as pessoas acham que a filosofia em si, quando você vai ler os livros, quando você começa a entrar, tem certos autores, filósofos, que é pesado. Parece que você dá dor de cabeça de você ficar lendo aquilo. Sim. Então não é uma coisa tão acessível à pessoa que queira aprender. Uma coisa que me levou a estudar filosofia, assim, pesquisar, estudar, a primeira coisa que me levou a isso foi o Olavo de Carvalho, sabia? Que legal. Olavo de Carvalho foi quando eu comecei a ver a maneira como ele falava. Ele interpretava muito bem os livros e os autores. Então ele colocava de uma maneira tão simples de você entender que aquilo me levou a querer saber um pouco mais. Porque as pessoas confundem, e eu acho que essa confusão tem a ver também com a questão da saúde mental. As pessoas confundem, ainda mais hoje em dia, essa questão da filosofia de vida com a ideologia de vida. Sim. Então são duas coisas que são completamente diferentes, porque você tem na filosofia a questão de uma visão do mundo sua, como eu vejo o mundo. Então eu aprendo com quem viveu o mundo naquela época, como ele via aquilo naquela época. Para você ter como referência de um ideal de sábio, mas nem por isso você vai absorver todo aquele conteúdo sem contestar. Exatamente. A filosofia é você se contestar o tempo inteiro. É porque existem, uma coisa que o Olavo falava que eu gostava muito, existe o filósofo de sala de aula e existe o filósofo que pratica em si mesmo aquilo que ele acredita. Exatamente. Isso que é o difícil. Quando você exerce, se você acredita tanto porque a filosofia nesses conceitos, você passa a exercê-los. Que a relação humana é relação humana desde os primórdios. A relação entre um homem e uma mulher, entre um homem, entre uma sociedade é a mesma. A única coisa que mudou é o entorno. A velocidade da informação, a tecnologia, tal. Que eu acho que isso começou a afastar as pessoas, né? Eu sou de uma geração onde não existia isso aqui, não existia celular. Então, tinha aquela coisa de você encontrar com a pessoa
na rua. Você descia aqui, Niterói, onde nós moramos, Niterói, Rio de Janeiro. A gente descia aqui na famosa Moreira César, atual Paulo Gustavo, e a gente encontrava os amigos ali. Então, e nem precisava marcar horário, não, sabia não que era marcava. de tarde, todo mundo, havia um consenso subentendido. Exatamente, que a galerinha ia se encontrar ali. Mesmo horário, exato. Porque sabia que fulano ia estar ali, ciclano, tal, geralmente para combinar o que ia fazer no final de semana. Sim. Então, e isso não dava tempo para a gente ter essa famosa, esse problema de saúde mental como nós estamos tendo hoje. Não só adultos, adolescentes, crianças. Eu acho que isso é um mal do século que está pegando todo mundo de surpresa, principalmente os pais, né? Também. Acho que essa geração aí de pais, de adolescentes, né? É difícil para eles conseguirem lidar com a quantidade. Primeiro porque os adolescentes já estão habituados, já nasceram com o celular, né? Eu acho errado. Às vezes o pai pega a mãe, ó, toma um celular aqui para não me perturbar. Mas eles não sabiam que daria nisso. Que ia chegar nessa questão, né? Como é que há 15 anos atrás não era assim tão comum, né, uma criança com o celular? Ninguém sabia o que daria. A gente via desenho animado, via Pica-Pau, tinha um horário, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Meu filho quer ver aqui a galinha pintadinha ou alguma coisa. Começou aí nessa questão de galinha pintadinha, Teletubbies. Não sabia que ali já criaria um vício, porque a criança pequena, ela precisa brincar. Do estímulo, né? Exatamente. E do estímulo das mãos também, né? Trabalhar, brincar, montar, derrubar. E a questão do celular só estimulou o cérebro. Estimula até certo ponto. Ele hiperestimula por causa das luzes e cores. Isso que eu queria dizer. E sons, mas não quer dizer que vai se tornar mais inteligente. Não, ele está hiperestimulado. Hiperestimulado, mas só vai se tornar inteligente se a informação que for até ele levar ele a pensar, né? Não a ser. Ele tem que ter algum resultado final. Exatamente. Então, algum propósito naquela estimulação. Se for só assistir, ele vai ser plateia na vida. Exatamente. Como a maioria das pessoas hoje são plateias. Aplaudem a vida dos outros, acompanham a vida dos outros e esquecem da sua própria vida. Exatamente. São os famosos... E viram os famosos stalkers, né? Que eles falam na internet. Aqueles caras que começam a perseguir um outro por aquela pessoa ter um objetivo que muitas das vezes é falso, que não é aquilo que ela mostra, mas que aquela pessoa quer aquilo. Quer ser aquilo ali... com inveja, rancor, mágoa. Às vezes a pessoa tem a vida tão amargurada que ela acha que se ela fizer aquilo vai servir como uma válvula de escape. Deixa eu descontar aqui meu estresse nela. Mas não desconta, né? Você só aumenta a amargura dentro de si. Então, a saúde mental para você não é uma coisa assim específica, né? Um ponto. Que antigamente a gente fala assim, vou no psicólogo, vou no psicanalista. A gente sofria bullying. Tu é maluco, vai botar uma coisa de força. Tal, era uma coisa que era meio que um tabu. Até as pessoas entenderem que ir a um psicanalista, ir a um psiquiatra, ir a um psicólogo faz parte de um processo onde nós sofremos, principalmente a nossa geração, que saiu do analógico pro digital, meio que a gente pegou o final da era das pedras, entrou no analógico e mudou pro digital. Então a nossa geração pegou esse... A gente não pode esquecer que o ser humano é analógico. Total. O ser humano não é digital. Então a gente não consegue acompanhar Exatamente. Nós pegamos essa transição toda. E a gente achava isso lá atrás. Eu lembro que eu achava, vou fazer psiquiatra, vou para psicólogo pequeno, não sou maluco. Mas depois de muito tempo a gente vem entender que é uma coisa natural e necessária simplesmente pela superficialidade que a vida fica colocando para a gente o tempo inteiro, na telinha do celular, na televisão, nos próprios filmes que você assiste. Então, são várias mensagens subliminares ali dentro que faz você desvirtuar um pouco a questão do pensamento, que você começa a perder o foco do que você estava falando, de você se autoconhecer. E a gente fica se distraindo com isso,
achando que a felicidade está fora. Exatamente. Felicidade não está fora. É a pessoa que... E nem a solidão. Tem uma diferença, né? A solidão e a solitude. Não tem a diferença. Mas a felicidade está dentro. A gente tem que procurar realmente a felicidade dentro da gente. Claro, exercer nosso papel, né? Enquanto sociedade. Cada um tem seus papéis sociais, né? Mas também... Tem o coletivo, né? Você tem o outro que está ali. Exato. E se conhecer. Mergulhar para dentro de si. Eu vi um vídeo que você me mandou, aquele primeiro, foi de quem? Da professora? Lúcia Helena Galvão. Lúcia Helena Galvão. Ela falou uma coisa ali que me fez parar para pensar. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Que a felicidade é um verbo. Quem falou isso foi Epíteto. Acho que foi. As cartas de Epíteto eram um filósofo estoico. Vamos falar sobre estoicismo que eu estou estudando. O Epífato, que era o prisioneiro, né? Ele foi um escravo. Ele foi escravo. Escravizado. E ele é um dos pensadores que desenvolveu essa filosofia estoica. E quando ela falou essa... Marco Aurélio, Sêneca e Epíteto. São os três principais, né? Os únicos que estão lá de trás. Depois mas tem os mais modernos, os novos, tal, que... Eu não acredito nos mais modernos, não sei. Eu acho que os três estão... A base de toda, né? Mas muita coisa, muito ensinamento dali, ideias. Eu acredito muito que também tenha sido influência de Platão. Porque Platão não foi necessariamente estoico. Ele foi muito abrangente. Mas se você analisar bem, tem um quê de estoicismo. Tem um quê de estoicismo em Platão. Como tem também na Bíblia. Tem um quê de estoicismo na Bíblia. É mesmo? Exatamente. Eu já li a Bíblia 2, 3 vezes já. Então, quando eu comecei a ler a questão do estoicismo, eu comecei a ver ali que certas passagens bíblicas, ensinamentos bíblicos, é tudo ali o que está escrito nos pensamentos de Marco Aurélio. Eu vejo muito isso. Se você for para a filosofia oriental, para o espiritismo, para a filosofia, todos têm praticamente a mesma ideia principal, o mesmo conceito, só que com palavras e maneiras diferentes de falar e interpretar a vida. E a busca é sempre por você mesmo. Por você mesmo. A salvação é individual. A salvação é individual. A Bíblia fala isso, a salvação é individual. Uma coisa interessante naquele vídeo que eu vi, nessa questão da felicidade ser um verbo, é porque você não é feliz o tempo inteiro, mas mesmo alegre. Assim a gente ser tem alegre. Momentos de alegria. E a felicidade como ação é exatamente o que você pratica. Exato. Então, eu peguei isso aqui e coloquei aqui. Caraca, sou super feliz. Eu consegui pegar isso aqui e botar aqui. São os momentos que levam à construção da ideia da felicidade como se fosse um objetivo a ser alcançado. Mas não, é um objetivo a ser verbalizado, executado, executado. Então é uma ação. Exato. Então porque você sabe aonde você está e você sabe aonde você quer chegar. Eu quero sair um ser humano melhor do que eu cheguei. E o que eu estou fazendo para conseguir? Mas é todo dia. Sabe o que acontece? As pessoas se paralisam com a culpa de ter errado 1, 2 vezes. Todo mundo erra. Exatamente. O estoicismo está me ajudando a aceitar o erro. Erra. A gente tem que aceitar o erro, aprender com o erro. Porque se a gente não aprender, sempre vai vir as mesmas situações para ensinar exatamente sobre aquilo que a gente errou. Você só evolui depois que você... É como uma escada, a gente tem que passar por todos os degraus de aprendizado. Senão você fica no mesmo degrau ali o tempo inteiro, até você conseguir sair. É como se fosse, vamos colocar assim, um labirinto do Minotauro. Aquela coisa que você entra ali e não tem saída. Sim. E o Minotauro ali, na verdade, é o seu outro eu que você tem que confrontar ali dentro para você... Minotauro. Exatamente. Para você vencer aquilo ali e falar, bom, consegui achar o caminho de saída do meu labirinto interno. Eu acho que essa questão, por isso que eu acho que vai ser interessantíssimo o seu programa aqui no canal, porque você não vê muita gente falando sobre isso. É difícil, porque não tem acesso. Porque dói.
A verdade eu sou é verdade fruto me dessa incomoda. dor quando eu comecei a me autoconhecer. A gente vai entrar nisso e depois a gente entra na Aí a história. verdade incomoda muito, principalmente quando é uma verdade sobre a gente mesmo. Quando a gente tem que olhar pra gente e reconhecer nossos caprichos, nossos defeitos, nossos vícios comportamentais, Uhum, entendeu? E sempre é muito mais fácil você responsabilizar o outro por uma injúria que você cometeu. exatamente. Vou justificar a minha reação raivosa porque por causa do outro. O Algo outro que não fez está no isso. seu controle, né? Aí Exato. você desconta em outra pessoa. E geralmente as pessoas recebem validação por isso. Uhum. Quando. Infelizmente. Ah, não, eu tive esse ataque por causa disso. Não, não existe justificativa. Então, é meio que essa saúde mental, ela meio que vai passando por osmose de uma pessoa para outra e vai ficando todo mundo com probleminhas. É, Por isso que afeta, exato. é um problema da Hoje mesmo, sociedade. assim, eu tenho. Eu percebo que as pessoas estão muito reativas, Então, sabe? bastante. A qualquer Eu coisa, era, né? eu era reativo. Eu era. Sem pensar, reage porque reage, achando que vai dar o troco. O troco não se dá. A Não vida dá. A vida é totalmente pedagógica, Uhum. entendeu? Então, você não precisa fazer com que o outro aprenda determinada verdade que você mesmo acredita da forma que você impõe. Uhum. E aí acontece muito conflito, né, entre as pessoas por causa disso. Porque eu acho que você está fazendo errado, eu acho que a forma como você faz é errado ou não, que você tem que fazer Você diferente. quer impor a sua E eu maneira de quero. pensar. Exatamente. E aí vira sempre. Vira sempre uma discussão. É por isso que o relacionamento entre pessoas, tanto casais, amigos, não dão certo, né? Porque sempre as pessoas, por não se conhecerem, por não respeitarem o espaço do outro, acabam entrando Exatamente. em Quando a conflito. gente passa a se conhecer, a gente não conhece só nossa luz, a gente conhece principalmente nossas sombras. Exatamente. Porque é Eu na hora que escrevi a até gente uma coisa hoje. ilumina nossas sombras que a gente consegue saber qual vai ser a forma de melhorar Uhum. elas. Uma coisa que eu até botei no meu stories hoje, que eu escrevi, foi hoje ou foi ontem, eu botei, quando você começa a lutar com seus próprios monstros, o pior monstro que você encontra é você mesmo dentro de você. Aham. Eu botei isso porque eu tenho lutado com meus monstros de um tempo para cá. A gente conversando, eu falei, passei por 7 cirurgias na coluna, uma situação complicada pra caramba, um monte de coisa aconteceu. E meio que nesse período, meio que eu comecei a dar aquela mergulhada, primeiro porque eu estava impossibilitado muito de locomoção, tal, essas coisas todas. Segundo porque estava pandemia e estava naquele auge da internet e aquela confusão toda de informação, polarização política. Eu entrei nesse negócio de polarização política também. Fui para dentro, tive conta bloqueada, mas faz parte do jogo. E isso, chegou um momento ali que eu parei e falei assim, o que eu estou fazendo, quem eu sou, o que eu quero e para onde eu vou. Sim. Eu tive essa consciência de parar. E olha que eu nem tinha conhecido o estoicismo ainda. Foi uma coisa meio que... Eu sempre gostei de pensar muito nas minhas atitudes antes de falar. Eu sempre fui um bom ouvinte. Sim. Então eu sempre estou ouvindo. Quando eu descobri que tinha TDAH, eu descobri porque eu falo tanto também. Mas o falar muito não quer dizer que eu esteja querendo impor a minha vontade em cima. É porque às vezes da você pessoa. não consegue diminuir a velocidade dos pensamentos que se transformam em fala. E às vezes nós sabemos já onde a pessoa quer chegar, já respondemos. Já antecipa. Aí as pessoas acham que nós somos arrogantes, porque nós já sabe tudo. Eu falei, não, você vai falar isso. Que é um pouco de arrogância. Não, mas... Não deixa de ser. Deus passa a pessoa. Não, mas dá, mas... Então, um dos monstros... Cada um tem o seu tempo. Um dos monstros que você encontra dentro de você. Que quando eu fiz Mas é legal identificar, né? Essas Pô, coisas. muito. Eu sou outra pessoa. Depois que eu identifiquei... Primeiro, eu identifiquei o problema. Que era eu. Segundo, comecei a perdoar todo mundo.
Tem pessoas que eu não quero estar perto, mas estão perdoadas. Dentro de você tá perdoado. É isso que importa, isso Sim. que eu passei a entender. Não era aquela coisa de, pô, não, eu tenho que ir lá, tenho que catucar, eu tenho que fazer o cara, eu era assim, cara. Tem gente que merece, que até merece a resposta, mas você não merece dar a resposta. Isso quando você dá a resposta, você fica se ruminando mais ainda do que se Exato, você porque você deixasse se pra lá. polui. Porque você se polui quando você diz palavras ou coisas ruins, negativas. Volta pra você. Exatamente. A palavra tem poder, eu acredito no poder da palavra. Tem muito poder. E como foi que você conheceu o estoicismo? Um vídeo da internet. A internet tem coisas ruins, mas também, se você absorver as coisas boas, te levam para lugares que você nunca imaginava E é estar. conforme a gente filtra. Exatamente. Aí entra a questão da sua busca. Por exemplo, o que você está buscando. Eu, quando eu comecei a me achar perdido, porque eu passei por 7 cirurgias, uma separação complicada, descobri que tinha uma filha. Olha só quanta coisa. Eu já te contei isso, mas o público também não sabe. Né? Descobri que tinha uma filha com 16 anos de idade. Uhum. Era casado na época, morava junto. Era casada há quanto tempo? 5 anos, estava 5 anos com a pessoa. Então, quando você teve a sua filha, quando você engravidou a mãe da sua filha, você não estava casado? Não estava casado. Não estava casado. Minha filha, eu descobri ela tinha 16 anos de idade. Mas o fato de você descobrir a sua filha interferiu no seu relacionamento? Interferiu porque a pessoa não aceitou. Uhum. E eu tinha o filho dela como se fosse meu filho. Uhum. Então teve esse conflito ali, e ali começou a minha jornada. Junto a isso, a cirurgia. Uhum. Porque por causa de um espirro, eu fiz 7 cirurgias, 2 na cervical e 5 na lombar, sendo que a última foi ano passado. Sim. Então eu passei mais tempo num centro cirúrgico, no meio dessa confusão toda de separação. O local que eu trabalhava, eu tomei a famosa facada nas costas, fui colocado para fora sem aviso, em processo de recuperação. Foi quando eu comecei a montar isso aqui que você está vendo hoje. Uhum. Montar, eu parei, foi quando eu comecei a ver que, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Foi quando eu parei para pensar, o que eu vou fazer agora? Eu tenho Você sossegou a mente e ficou mais reflexivo. Porque eu falei assim, cara, eu posso ficar tetraplégico, que eu ia fazer a 2ª cirurgia na cervical. Sim. Pô, cirurgia na cervical é uma coisa que pode acontecer de tudo. Eu posso não voltar. Sim, super arriscado. Entendeu? Vai botar anestesia geral. Foram 7 horas, de 7 a 8 horas de cirurgia. Então, quer dizer, eu podia não voltar da cirurgia. Então, aí a cabeça começa a pensar, né? Que eu nunca tinha feito uma cirurgia antes. Fiz a primeira. Aí passou 6 meses, fiz a segunda. Falei, tem que fazer outra. Aí eu falei, porra, como assim? Aí começou o pancadão. Aí foi quando eu comecei a mergulhar. Quando a gente está com medo, os pensamentos negativos. Exatamente, eu fiquei com medo danado. Fazer a segunda. Aí fiz. Aí logo depois fazendo a lombar. Sim. Aí eu falei, não dá. Tipo assim, eu peguei, meu Deus do céu, calma aí. Eu olhava pra cima assim, pô, cara, barbudão, qual é, brother? Me deixa eu, pelo menos, dar um espaço. Mas em algum momento você falou, você não passou pela sua cabeça, pô, passei por tantos, agora eu não vou morrer agora. Não, mas aí foi na terceira. Passando por várias. Mas aí que entrou o pancadão. Porque eu tive um espaço da primeira para a segunda de 9 meses. Uhum. Da segunda para a terceira, também de 9 quase um ano. Da segunda para a terceira, foi quase um ano. Que, por causa da pandemia, os centros cirúrgicos eles estavam fechados, né? Então eu não pude fazer a cirurgia na lombar. Sim. Aí que começou o pancadão, porque eu operei, a primeira cirurgia eu fiz em dezembro, deu problema, o osso esfacelou com parafuso, 3 meses depois eu fiz outra cirurgia no mesmo lugar. Aí começou meu drama. Aí de 6 em 6 meses eu fiz uma cirurgia até completar 5 na lombar. Caramba. E nesse período eu estava montando isso tudo e tinha tomado a facada nas costas do emprego. Então meio que o que esse Você se agarrou aqui? A mim mesmo. Foi primeiro a Deus, né? Eu acho que você ter uma fé em alguma coisa, no topo da pirâmide, você
essa questão da busca ali, de você se autoconhecer, às vezes você espelha, a questão do herói que você falou. Cadê Aham. os nossos heróis? Sim. Então, meio que você procura algo que te traga ali pelo menos uma paz O que dá interior. esperança. Exatamente. Você, tipo assim, não estou sozinho. Uhum. Você sai daquela questão da solidão, né? E entra na solitude, ou ao contrário, você sai da Solidão. solidão e entra na solitude. Porque, pô, tem alguém olhando por mim, não estou só. Sim. Que é diferente. Eu gosto de ficar sozinho. Claro. Você falou, você é bicho do mato, você falou comigo. Eu falei, eu também sou bicho Eu do sou bicho mato. do mato, gente. Eu também gosto de ficar na Literalmente que minha. eu moro no mato. Mas eu não era assim. Eu gostava de estar com a galera, gostava de sair, gostava de estar. Nesse tumulto todo, o que que aconteceu? Aconteceu isso. Eu parei para me olhar. Eu falei, caraca, eu vou começar. Tá vendo? Quando a gente silencia, quando a gente diminui a distração e silencia o Exatamente. barulho externo, a gente começa a se ouvir. Não, e o interessante E é aí que, faz pesquisas exatamente, aí a internet incríveis. me mostrou o estoicismo. Aí eu li, comecei a ver, passava uns vídeos assim, as 7 frases de Marco Aurélio, que não sei o que. Aí eu li, eu ouvi, eu falei, caraca, não é que tá certo? Aí, pai, não é que tá aí, não é que é isso? Uhum. Repita, porque falava, e não sei o que lá e tal, eu vendo aquilo, e aquilo me identificando, foi mexendo comigo, eu falei, vou começar a ver, né? Eu falei, o que Sim. que é isso? Aí eu fui eu nem via qual era o nome, estoicismo. Aí eu falei, estoicismo? Vou ver o que que é. Aí entrei no Google, estoicismo, filosofia, não sei o que, não sei o que lá. Falei, pô, maneiro. Aí eu Aham. comecei a buscar. Comecei a buscar, comecei a ler algumas coisas, comecei a fazer pesquisa e tal, e comecei a entender algumas atitudes assim que me faziam mal, que no momento que você começa a treinar o seu cérebro, o Marco Aurélio fala muito disso, o treinamento do seu cérebro para É você importante. estar ali seguro e calmo para você conseguir resolver as coisas, que você não sai do Do seu eixo. do eixo, foi quando eu comecei, nessa confusão toda, a me centrar. Tanto é que as pessoas falavam comigo, pô, não sei como é que você aguenta, não sei como é que você é tão forte. Eu falei, cara, nem eu sabia que eu era tão forte como eu sou. Entendeu? Eu ficava assim, falei, cara, eu não estava conseguindo andar 50 metros e fazendo o que estava fazendo, e as pessoas. Eu comecei a reparar, aí eu comecei a reparar, a pessoa dava um cortezinho no dedo, ficava, não vou O trabalhar. drama. Cara, eu passando por aquilo tudo e nem aí, Sim. entendeu? Mas o que me deu essa força, Foi a Deus, consciência Deus, em também. primeiro lugar, né, que gente, eu acredito, então Claro. me abriu a minha mente para poder eu me conhecer. Eu acho Sim. que foi a melhor coisa que aconteceu. Que aí eu passei a treinar a minha mente com filosofia. Sim. E nesse período eu descobri que eu tinha TDAH. Eu fiz O uma teste. amiga minha falou, tal, eu fiz, Avaliação passei lá por um neuropsicossocial. monte de coisa lá, um monte Uhum. de, fiz. Aí fiz exame de sangue também, você faz e tal. Aí descobri que tinha, tal. Aí eu falei, pô, também? Mas os sintomas do TDAH, que eu comecei a ver também, aí eu comecei, que porra é essa? Vou ver qual é. Você já se habituou a eles e sabe como lidar. Não, eu comecei a ver que as minhas atitudes passadas, muitas das coisas que me machucaram lá atrás, foi porque Impulsividade? não é nem impulsividade, mas as pessoas, eu magoava as pessoas não por querer magoar as pessoas, Por porque não pensar antes de falar. por Uma não coisa assim. pensar antes de falar. E também, Impulsividade. e a gente tem aquela coisa do não apego. Aham. A gente não tem aquela coisa daquela saudade que as pessoas têm. É. A nossa saudade está ali, ok, mas a gente não se mata por ela. Sim. Ainda bem, né? O TDAH tem isso, né? A É. gente não se mata pela saudade. A gente não vê há 10 anos. Quando vê, parece que viu ontem. Sim. Mas não tem aquela coisa assim de você ficar se Fazendo remoendo. questão de. Então, vários nãos que eu ouvi, vários você não vai conseguir fazer isso, que me tiraram do foco na época, Uhum. exatamente porque o TDAH, as Ele, pessoas a acham. depender do momento, ele causa um pouco de baixa autoconfiança. Distúrbios, dá uma mexida A depender de como esteja a vida da pessoa, né? Com o TDAH, as situações externas podem afetar e ela fica com a baixa autoconfiança.
Aí eu comecei a descobrir, eu falei, caraca, meu irmão, então muitas das coisas que aconteceu, eu fui na minha infância, tá? Eu fui até lá. Olha só o mergulho que eu dei. Eu fui lá atrás, fui lá e comecei a ver, comecei a lembrar, e as coisas vinham na minha cabeça, eu vinha lembrando os vários nãos, os vários você não vai conseguir, que todo TDAH tem a mesma história. A gente tomou os porros dos pais, todo mundo falava que a gente era cabeça na lua, que as nossas ideias não iam dar certo, e tudo que a gente pensou lá atrás está acontecendo hoje. Sim. Então, quando começou o YouTube, eu já queria fazer, entrar para fazer televisão ali dentro, era 5 minutinhos e tal, me chamavam de maluco. Olha hoje o que é. Sim. Eu estou no YouTube. Imagina se eu estou desde aquela época, se eu fosse... É porque o cérebro do TDAH ele tem a velocidade diferente. Ele funciona muito mais. Entendeu? Ele é muito mais rápido. Então, a velocidade de pensamentos e ideias... Claro que vai ter ideias ruins e boas. Lógico, normal. A gente não é superdotado, né? Mas o fluxo de ideias, a quantidade de ideias é muito maior. Então... Muito TDAH sofre por não conseguir executar as ideias que tem. Acho que quase todos que são verdadeiramente, que esse negócio virou moda agora, que são verdadeiramente, a gente sofre quando não consegue. O objetivo não é alcançado no momento que a gente quer. Mas tem muitos que têm dificuldade em executar a própria ideia. Eu tenho... Pela falta de, às vezes, tem falta de organização. Entendeu? A gente é um desorganizado organizado, que a gente trabalha no limite da pressão. A gente é a famosa headline, né? Quando não dá para ir, a gente vai e resolve a parada. A gente meio que faz assim. Um exemplo claro foi esse formato aqui hoje, que eu falei, cara, o cara não vem, não tem o que, eu vou ter que dar um jeito para sair, vou fazer isso. Tá aqui. Nós estamos fazendo um formato, que é uma mesa de podcast e tal, parece, mas estamos com uma câmera só. E daqui a pouco vai ter gente imitando a gente, fazendo do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Sem 3, 4 câmeras para poder fazer. Então, voltando a esse ponto da saúde mental, galera que você está assistindo a gente aqui, você viu como vai ser. Isso aqui é só uma introdução do que... E olha quanta coisa a gente está falando, deve estar deixando a cabeça das pessoas... A gente vai fundir somente. Exatamente. Francamente, vai sair fumaça. Vai sair fumaça da mente. Então, voltando aqui na questão da saúde mental, até que é o mote principal do programa, senão vai virar uma consulta aqui, né? Você vai estar me analisando aqui, eu me expondo, que eu não tenho esse problema com exposição, não. Nem ligo porque as pessoas pensam e falam de mim, tá? Sim. Mas literalmente, eu me preocupava. Esse mergulho que eu dei, se a pessoa fizesse um comentário negativo no post meu, aquilo me matava. Sim. Hoje eu olho e dou de ombro. Ela tem o direito de não gostar. Dou de ombro. É porque a gente, quando começa a se conhecer, a gente começa a pegar uma autoconfiança, que isso também afasta as pessoas. E que não abala. Que a gente não se abala por nada. Porque quando a gente faz com convicção de que aquilo dali foi a melhor forma. Exatamente. Pelo menos até aquele momento foi a melhor forma que a gente conseguiu fazer. Uma coisa que eu reparo... Se não ficou bom, não tem problema. Da próxima vez você faz... melhora, evolui. Aprende, né? Não deu certo aqui, muda o percurso, tal, e vamos para cá. Não funcionou aqui, muda o percurso. Exato. E vamos para ali. Não é essa coisa dessa frustração que não deu certo, você larga tudo e não. Isso é imaturidade. É imaturidade, exatamente. Então você tem que... Eu acho que essa questão da mente que você vai abordar no programa, eu acho que é legal, porque a mente é um músculo que as pessoas não treinam. O cérebro. As pessoas estão... O cérebro, não a mente, é o músculo cerebral. As pessoas estão mais... estão querendo mais ir para academia para malhar a bunda do que malhar o cérebro. Aí começam a criar uma geração de doentes mentais, não assim no sentido dessa uma doença mental, porque... O negócio é dar importância a esses fatores, dar mais importância a esses fatores externos, né, materiais, do que aos fatores internos. É relevante você fazer exercício físico, é fundamental. Não, faz bem para a saúde.
Mas não deixar de fazer também o Exato. exercício mental. Não é só aquilo que é importante, nós somos um É a conjunto. futilidade, né? Que o mundo moderno trouxe para as pessoas. É o fast food da informação, vamos colocar assim. Hoje em dia, eu sou da época que eu botava o disco, eu via o disco inteiro, lá do A, lá do B. Eu parava para ouvir música. Parava em casa para ouvir música. Não, Era o uma que você vai sessão. fazer hoje? Vou ouvir o disco do Rod Stewart. Pink Floyd The Wall. Botava, chamava os amigos, ficava lá vendo, lendo a capa, lendo a música e segurando a capa do disco. Hoje em dia as pessoas escutam 30 segundos de música. A gente até repetia, sabia exatamente a linha para repetir a música. Exatamente. Eu tinha o disco do John Secada. John Secada. John Secada era bom, eu gostava de John Secada. Eu gostava. Então, quer dizer, essa questão do fast food da informação, eu vou citar a música, é uma das coisas que a cirurgia fez com que eu parasse, que eu tocava violão. Então, como eu tenho parestesia nesse braço aqui, esses dedos são dormentes, então eu não sinto mais as cordas. Então eu estou vendo um outro instrumento que eu quero voltar. Muitas coisas que eu larguei, eu quero voltar a fazer agora. E eu acho que agora eu estou preparado para voltar a fazer as coisas que eu larguei, não por não gostar, mas sim por esquecer um pouco de mim e pensar mais só nos outros e não me cuidar. Sim. Entendeu? Não é cuidar do corpo, cuidar que até que, pô, pra minha idade eu tô saladão. Tem muita gente da minha idade aí que tá um bagaço. Eu tô legal ainda. Então, quer dizer, tem essa questão do cuidar da mente. Foi aonde que eu falo que o estoicismo me levou a pensar mais a fundo. Foi o que me fez refletir. Sabe quando você vira chave, TDAH tem isso, né? Sim. Vira chave de hiperfoca. Sim. Então, quer dizer, eu estava ali perdido no meio de um monte de literatura. Você começa a avaliar todas as suas ações e seus movimentos. As pessoas tudo que estão vale ao a pena, redor. Você vai balancear para ver se realmente vale a pena. Cara, e como é libertador. Como isso é libertador. Tem um problema que não é um problema, é uma bênção. Vamos colocar assim. O que afastam as pessoas que só sugavam você não está no gibi no momento que você se posiciona e se conhece. A gente cria um filtro. A sua postura de qualidade, é muito bom. A sua postura já afasta as pessoas. Sim. E hoje... Você não se conecta mais com aquele tipo de vibração. Nem com os vídeos das pessoas, nem com as fotos. Você olha aquilo e fala, que perda não consegue nem olhar. Que perda de tempo. Tipo assim, não é questão de ser arrogante ou tal. É porque... Aquilo já não te chama mais atenção. É diferente. Você já não tem mais interesse. Você dá um novo olhar para certas coisas. Que você passa a olhar Você passa a avaliar. Aquilo que era maneiro pra caramba, você olha assim, para que futilidade. Quanto tempo eu perdi ali. É normal. É normal. Quando a gente é criança, a gente gosta de determinadas coisas. Exato. Mas eu tô falando perdemos o interesse na adolescência, juventude. E aí, na fase adulta, que é a fase mais longa, né? Existe muito... a quinta série continua dentro de mim, tá? Você vai ver que a quinta série... É o melhor. A quinta série não sai de dentro de mim de jeito nenhum. Isso aí você... Trocadilhos, ironias, teremos. Tem que ter. Como aqui também tem. Porque ela acha que eu vou cortar aquele pedaço que ela gaguejou. Vou nada. Com certeza. Vou nada. Mas então, tipo assim... Agora que ao contrário dele, eu me importo com a opinião dos outros. Brincadeira. Gente, deixem comentários que eu vou passar para ela os comentários desse vídeo para ver se ela se importa mesmo com a opinião ou não se importa com a opinião dos outros. Então, você de casa que está nos assistindo, você vai deixar o comentário aqui. Comenta também quais são os profissionais que vocês gostariam que estivesse aqui para a gente conversar sobre saúde. Mental, física. Eu acho que a saúde é uma coisa total, né? Liga tudo. É saúde mental, é saúde física, saúde financeira, por que não? Porque também afeta bastante. Afeta bastante. Eu sei muito bem o que é isso. Afeta bastante. Acho que todo brasileiro sabe. Todo brasileiro sabe. E é nesse momento que eu acho que o exercício do cérebro ajuda você a superar as coisas, que ajuda você a lidar melhor com o que está fora do seu controle. Exatamente. É porque... Antes, a gente, por exemplo, no meu caso,
quando a coisa estava fora do meu controle, aquilo me dava um desespero que me tirava o sono, eu ficava sem dormir, eu tomava remédio para dormir, uma coisa que não dependia de mim. Sim. Então, o que eu, nesse período, isso no período de 7 anos para cá, 8 anos para cá, estou falando num período curto de tempo para você. Eu acho que eu tive essa chave virou para mim rápido, porque tem gente que leva anos para poder se entender. Tem gente que não vive. Tem gente que não se entende. Fica para a próxima encarnação. Exatamente. Mas esse mergulho que eu dei foi um mergulho muito sério e quis, melhor de tudo, eu quis fazer primeiro para descobrir meus monstros. Primeiro para começar a descobrir o quão horrível era de vez em quando. E cada monstro que eu lutava dentro de mim era uma batalha ferrenha. Que levava às lágrimas. Era assim, eu falei, caraca, eu não acredito que eu fui esse ser humano. Eu não acredito que eu fui isso. E tipo assim, ao mesmo tempo que eu não acreditava que eu cheguei a ser isso, eu sabia que eu não era. Que no fundo você tem coisa muito melhor para ouvir. Exatamente. Eu vi pessoas que são isso. Entendeu? E você já conseguiu olhar com compaixão para essas pessoas? Não, eu olho com compaixão, mas eu sei que aquela pessoa é isso. Não é. Ela está aquilo. Não sei. Todo mundo tem possibilidade. Tem. Uns evoluem mais rápido, outros mais lento. Cada um tem seu tempo. Tem uns que vêm ao mundo a passeio, que nunca vão evoluir. Exato. Mas chega um ponto que a gente olha para a pessoa com tantas debilidades assim, principalmente de caráter, e fala, coitado. Entendeu? E para outro, quando a gente consegue superar alguns caprichos, é interessante você também exercitar essa compaixão, que você olha e fala, caramba, eu já fui assim. Eu sei que é difícil superar. Mas é difícil também, às vezes, a pessoa querer ser ajudada. Mas ela não te pediu ajuda. Você só olha com compaixão, sem julgamento. Sem um julgamento crítico ou maldoso. É só com você mesmo. Com você mesmo. Só você identifica e olha, você não precisa necessariamente dizer, até porque a pessoa dificilmente ela vai te perguntar. Exatamente. Né? Por isso que às vezes eu posto algumas coisas no Stories, exatamente para catucar a pessoa. Às vezes eu posto. Eu solto um pensamento meu ali. Temos um implicante aqui. Às vezes eu boto ali, mas não é direto, não é direcionado, não. É tipo assim, eu jogo... Subentendido. O que eu tô pensando, Entendi. O que eu enxerguei, o que eu aprendi. Aí eu coloco ali, bum. Aí, um ou outro, o que aconteceu? Tipo assim... Mais curioso. Pá, tá acontecendo o quê? Quase pergunta, eu fiz alguma coisa pra você? Só faltava isso. E mesmo assim, eu tô sumido. As pessoas não me veem, só me veem no Instagram e tal. As pessoas não me veem na rua, final de semana, há muito tempo. Primeiro porque... Já te vi online, então não precisa ver também. Não, mas eu sinto falta desse contato... Do contato social. Do contato social, do contato físico. Mas eu quero um contato físico que acrescente alguma coisa. Eu não quero um contato físico... para ficar falando a mesma coisa que falava 10 anos atrás, que parece que não cresceu. Sendo assim, só passando rápido ali na Moreira César, porque ele não conversa há muito tempo. Só... Exatamente, dá um rolezinho aí, beleza. Agora, uma coisa que me fez também parar, porque na minha juventude, vamos botar assim, na década de 80, 90, mas final de 80 para 90. Quando eu nasci. Aí eu nasci em 91. Meu cabelo branco é genético. Então, nessa década aí, Niterói era completamente diferente. Totalmente. Era completamente diferente. Então, quer dizer, e a falta de não ter aquilo que a gente gostava de fazer, e a nossa geração meio que sumiu, a nossa geração se perdeu. Não se perdeu no sentido literal da perdida. Ela que cada um se encaixou dentro de um grupo e tal, e meio que as pessoas se perdem. Só fica solto os malucos. A verdade é essa. Os malucos estão sempre nos botecos, enchendo a cara, vivendo aquela vida que vivia sempre. Exatamente. Entendeu? Estagnada ali. Exatamente. E acha aquilo legal. Aquilo ali, de certa forma, pode preencher ele. Pode preencher, mas na verdade... a gente... Com o entendimento dele pode ser suficiente. A gente sempre vê uma expressão de sofrimento por detrás daquele sorriso. Com certeza.
Entendeu? Você olha assim e você fala, cara, eu não me encaixo mais em Todo excesso esconde uma certos falta. lugares, em certos grupos, eu não me encaixo mais. Isso é um movimento natural. E já falei isso. Eu sou franco. Um dos maus que eu tenho é falar na cara o que eu penso, eu falo o que eu acho e dou a quem doer, é a minha opinião. Se você pedir, eu dou. Agora, reclamar da minha opinião, você pediu, entendeu? Eu não empurro a minha opinião, mas se você perguntar, eu falo. Não, é isso, é isso. Ah, não gostei. O problema é seu. O que você fala e não gosta, eu respeito e ok. Sim. Não vou discutir com o que você acha. Nem vale a pena. Exatamente. Então, quer dizer, deixa lá, vai lá, segue a vida. Então, quer dizer, meio que é estranho, porque você se sente fora do ninho, mas dentro do ninho. É isso a saúde mental. Minha saúde mental tá boa? eu tô evoluindo, Sim, as janelas aqui tem a madeira com prego, mas eu acho que tá boa a saúde mental. Não, mas não, sem o prego também tem a grade. E tem a rede embaixo, para evitar cair lá embaixo. Estamos seguros. Tá cheio de coisa de incêndio aqui, ó. Botei uns 5 a mais para tacar fogo aqui o negócio. As tomadas têm tampinha para não botar o dedo. Então, quando você fala em saúde mental, você tem que pensar em tudo, né? Com certeza. Tem que pensar em tudo. Porque a gente até está brincando, falando aqui meio sério. É o primeiro programa. Na verdade, isso é um piloto que a gente está fazendo para apresentar a Júlia a vocês, que já seguem a gente aí no canal. E agora fala um pouquinho sobre você, cara. Eu só falei de mim. Ih, chegou o momento. Agora chegou o momento de trocar. Agora você será entrevistado. Eu falei pra caramba, né? Como um bom TDAH que sou. E você também é que você falou. Então vamos ver agora a Júlia Matraca. Pronto, agora eu me calo. Chegou a hora de falar. Os outros eu sou muito boa. Agora, calou. Brincando. Então. Mas fala um pouquinho de você, da sua experiência também. Você é psicanalista, né? Sim, eu sou psicanalista. Se você já fez essa busca, se você está fazendo, você está no meio dela, se você ainda está meio que... Como é que está essa sua questão também? Porque já que eu abri meu coração aqui, você vai abrir o seu também. Pronto, vou abrir minha mente agora. Isso. Eu acho que eu sempre busquei muito o autoconhecimento e gostava de ler, quando adolescente, a Ana Beatriz Barbosa. Aquele livro Mentes Inquietas e tal, eu acho que ali já foi uma porta de entrada, assim, que me abriu bons pensamentos. E aí, com o passar do tempo, eu sempre percebi que eu nunca ia pelos movimentos de grupo, de manada, né? Eu sempre dava uma avaliada melhor se era aquilo que eu queria, se eu gostava. Esqueci de falar, eu puxava o movimento. Você liderava o movimento. Eu liderava o movimento de manada. Era o líder do movimento. Que é até melhor do que ser o liderado, né? Então, e eu sempre gostei bastante de ficar em casa e tal. Claro, fazia as aventuras, assim, né? Saía, mas não... Sempre gostei muito do meu momento. Eu acho que eu recarregava minhas energias sozinha, sempre. E... eu lembro que meu primeiro livro de filosofia foi Schopenhauer, As Dores do Mundo. Livrozinho duro de ler. Mas eu achei lindo. Não, é lindo, mas é uma linguagemzinha meio pesada para quem não está acostumado. A forma como ele fala. É igual o Schopenhauer, aquele livrozinho dele pequenininho para escrever. Eu entendo o que as pessoas falam dele, até criticam ele da forma que ele fala do amor e tudo mais. Só que eu nunca tive essa interpretação negativa, sabe? Eu sempre olhei uma coisa muito linda, que ele enxerga o amor muito além, sabe? O amor, a vida, a dor, muito além do que, não sei, muita gente consegue... A filosofia pode alcançar. Perceber. E aí eu me encantei. E aí a professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, eu tinha ela no Spotify, eu ouvia muito ela no Spotify. Que foi... E aí você vai abrindo, né, a mente, começando a se interessar mais por determinados assuntos e tudo mais. E realmente tentar exercer aquilo não é fácil, né? Mas tentar exercer a prudência, pra gente que é TDAH, exercer a prudência,
entendeu? A paciência. Isso é mais difícil. Você se controlar. Aham. Mas aí depois de um tempo a gente consegue e até gosta. E aí é difícil tirar, Exatamente isso. é difícil me Que dá o tirar. prazer que a gente precisa. Aham. Essa contenção que a gente consegue realizar que não conseguia antes. Exato. E eu acho que foi, nem lembro quando foi que, acho que do livro, não sei, já faz algum tempo. Mas aí vieram outros livros, né? Aham. Aí a gente vai pesquisando, vai descobrindo. Platão, Marco Aurélio, Sêneca. E Aí isso te levou a fazer a faculdade de... isso me levou a me formar em psicanálise e psicoterapia. E sendo que esses assuntos, né, sobre psicologia, eu sempre li e bastante mesmo. Eu tinha uma revista, não sei se ela ainda existe, Psique, muito Eu interessante. ouvi falar, eu já ouvi falar dessa Eu revista. comprava ela na internet, física mesmo, super interessante. E sempre gostava muito de ler sobre isso. E aí fiz a formação e me Agora, formei e atendo pacientes. Eu gosto sempre dos mais complicados, né? são... Tem os suaves, claro, mas o que dá mais gosto de trabalhar são os mais extremos, Uhum. né? Eu faço análise junguiana, a terapia cognitivo-comportamental e gosto de trabalhar com borderline, não é todo mundo que gosta, com transtorno bipolar e todas as outras Então você situações entende a podem mente. acometer. Então a ideia... Depressão forte, ansiedade. Isso tudo são temas que vão ser abordados no programa, né? Exatamente. Cada tema, cada programa vai ser um tema, vai ser um entrevistado. Sim, sim. Se não tiver entrevistado, vai ser ela falando. Que a gente vai ter outros formatos também. Com certeza. Eu vou abusar da novo membro da família Circuito Aberto, que vai ter um podcast chamado Francamente. O nome ficou legal, né? Você Sim. deu o nome Francamente A gente vai falar francamente e abertamente sobre a mente. Exatamente. Sobre a mente, Já sobre o saiu, já ser mudou. humano. Sobre as relações entre as pessoas, pessoas e pessoas, pessoas e coisas. Isso. Que as coisas muitas das vezes atrapalham a pessoa, as coisas... Eu costumo dizer o seguinte, a internet chegou para aproximar as pessoas Com e intuito distanciar. inicial. Na verdade, ela é uma falsa aproximação. Na verdade, ela distanciou todo mundo de todo mundo. Hoje em dia você não liga mais, é estranho. Você receber uma ligação é estranho. Você ligar é meio estranho. Tudo Você bem tem que que perguntar, posso te ligar? Antigamente tu pegava o telefone, alô, Ligava era eu não pro posso fixo. falar agora. Bum, desligar, ok, tá. Ligava era pro fixo, Não, pra e casa da pessoa que mandava todo mundo. antes do smartphone, quando era só aquele de só ligava, que tinha aquele Nokia tijolão que você Sim. quebra tudo, não quebra, aquele é indestrutível. Aquele que ali você já ligava direto. Depois do smartphone, negócio de WhatsApp e tal, você parou um pouco de ligar. Que às vezes as pessoas estão o mundo está tão corrido por causa da velocidade de informação que você tem, que você acha que você tem que chegar naquele lugar mais rápido só porque aquilo ali está falando que você tem que chegar mais rápido. Sim, sim. E na verdade não. Há uma hiperconectividade, mas a gente está se desconectando, né, da gente mesmo e do outro. E da natureza. A gente está perdendo esse contato. Pô, eu lembro, eu me amarrava, eu pegava, o que eu vou fazer? Vamos lá no Parque da Cidade ver o pôr do sol. Ou então, vamos ver o nascer do sol ali onde era o MAC, tinha um monte de trailer de hambúrguer. A gente saía da noitada, saía do Levilage, e parava ali para comer hambúrguer e ver o nascer do sol. Então, tipo assim, o que você vai fazer hoje? Vamos dar um rolê ali, vamos aonde? Vamos lá em Itaquá fazer o quê? Nada, sentar na areia e ficar olhando. Exato, não precisava ter mais nada. Não precisava ter mais nada. Cara, vamos fazer o quê? Não precisava nem estar sol, nem estar de dia. Quantas vezes eu fui para Itacoatiara, tempo fechado, final de semana, para sentar no quiosque,
mar gigante, tá sentado lá, vendo o mar bater, vendo os malucos lá, Japão, só os Big Rider que entravam naquela época lá, os caras lá dentro, aquela mar gigante, sem areia na praia. Sim. Eu com a minha prancha em cima do carro, assim, né? Vou entrar e nem a pau, né? Mas a prancha tava ali, né? A prancha tava ali, né? Pelo menos eu levava, né? Vai que tinha diminuído. Tipo, acabei de sair do mar. Não, isso eu nunca fiz, não. Mas tipo assim, eu sempre me requeiro. Até 2 metros eu caía. Passou disso, de jeito nenhum. Aí, mas eu ficava ali, cara, amarradão, às vezes sozinho. Quantas vezes eu fui... Com você mesmo. Mas eu tinha isso. Isso aí é uma coisa que eu sempre tive, por isso que eu conheço tanta gente em Niterói. Porque eu sempre saí sozinho, eu nunca fui de bando. Sabe aquele lobo solitário, assim? Eu sempre gostei de sair sozinho e encontrava as pessoas. Então, tipo assim, eu estudei no São Vicente. Então, eu conheci a galera do Abel, do Salesiano, do Itapuca, não sei. Por quê? Por estudar junto? Não. Porque eu ia para os lugares sozinho, aí um conhecia o outro e virava amigo, não sei o quê, e tal. Então, eu sempre... As pessoas falam, pô, Emília, eu encontro você lá. A gente até hoje eu faço isso. Só que hoje eu falo, pode deixar que eu vou. Não apareço. Tá certo, tá certo. Não, vou aparecer, hein? Você vai. Eu faço isso também. Nem eu. Pessoas até... Tem um amigo meu falando, eu desisto de te chamar. Porque você fala, confirma, eu boto o nome e você não aparece. Então a gente já sabe que você é o furão. Então, é porque se fala que não vai logo de início, as pessoas insistem, né? Exatamente. Aí você fica... Não, aí você tem que falar, cara, eu não pessoa... quero inventar uma justificativa, mentir uma justificativa, só porque eu realmente não quero ir. E tá tudo bem. Exatamente. Eu falo assim, pode deixar que eu vou. Aí é mais fácil você falar, eu vou. A pessoa já fica feliz, você já deu um momento de felicidade encerra ali a conversa. Depois você inventa uma desculpa. Nem não foi porque não quis. Foi aniversário do meu gato. Não, foi aniversário do meu cachorro. Eu tenho meu gato não queria, tava triste na hora. Não deixou. Não deixou. Então, quer dizer, essas coisas acontecem. E eu acho que vai ser legal esse programa. Eu acho que vai dar liga. Eu acho que vai ser bem maneiro. Qual recado você tem para deixar para a galera aí que vai começar a te seguir? Que você sabe que o Instagram é bom, mas a gente vai ficar famosa. Vai começar a te seguir. Se vocês estão vendo e quiserem já deixar perguntas, quiser deixar tema para abordar. É isso aí que eu quero. Os temas. Se vocês conhecem alguém que querem indicar e acha que vai ser super legal um papo com essa pessoa aqui, pode deixar aí nos comentários. Deixa o arroba ou o telefone. Exato. A gente entra em contato. A gente pesquisa e entra em contato. E... Francamente, obrigada. Então, olha só, vamos ficando por aqui. A gente já ficou mais de 1 hora aqui batendo papo. Foi, nem vi. Acho que ficou mais de 1 hora aqui batendo papo. E esse tipo de assunto é um assunto que rende. Sim. Eu até brinquei com você, né? Eu vou estar ali na direção ali por detrás, mas vou estar... falando. Ele já falou que ele vai continuar interrompendo. Vou. Ele vai... inclusive, ele vai colocar um microfone ali para ele. E uma outra câmera virada para mim, que quando quiser fazer uma pergunta, eu corto para mim, ó, tá comigo aqui, eu quero fazer uma pergunta. Daqui a pouco ele vai sentar aqui, a gente vai afastar a mesa. Sabe que você me deu uma ideia? Chega a mesa mais para lá, senta aqui, bota uma mesa redonda. A mesinha pequena, de baixo a gente fica em pé conversando. Redonda, bota o vinho ali, é a adega. E aí, francamente, vai ser um sucesso. Exatamente. Júlia, obrigado por você ter aceitado. Eu que agradeço. E a gente vai estar passando tanto no canal Circuito Aberto, quanto também no Nikit das Antigas. Sim. No canal, vamos estar nos 2 canais. Exatamente. Ela terá uma coluna também no portal, escrita, que ela falou, mas eu não sei, mas eu já estou falando para vocês, aguarde que ela vai ter essa coluna. Não crie muita expectativa de acontecer. Criem expectativa. Eu estou criando a expectativa. Olha que eu não sou de criar expectativa, mas eu estou criando expectativa. Para ter uma coluna impressa também, que ajuda. Ajuda também, às vezes, a você aprofundar mais um assunto que no vídeo você tem que ser um pouco mais leve. Ali você pode pegar um pouquinho mais pesado, porque como vai ser uma parada meio que focada no... e de repente, a depender do texto, gera muita curiosidade e dúvida Exatamente. das pessoas. Eu acho que as colunas vão outras... Eu acho que as colunas vão começar a sair depois do podcast. Depois da entrevista, você vai estar inspirada para escrever.
Porque você vai chegar assim, pô, podia ter falado sobre isso, não falei. Pô, a gente podia ter abordado esse tema aí. Alguma coluna mesmo curtinha que pode você ser vai dar uma interessante. sequência em E cima alguns insights, né? do que rolou no programa, que Verdade. faltou dizer para completar. Bibliografia, literatura, para quem queira se aprofundar nessa questão, eu acho importantíssimo isso. E uma coisa que eu estou fazendo é, quando eu comecei a pesquisar, a estudar sobre o estoicismo, eu comecei e falei, cara, eu vou botar. Eu sou escritor, tenho 4 livros escritos. Então eu te falo e você escreve. Eu vou te ajudar no processo de construção de coluna de jornal. Então, quer dizer, eu comecei a falar, cara, eu vou escrever. Sabe um diário? Meio que um diário. Eu vou escrever sobre o que eu estou aprendendo, o que estou colocando em mim, meio que eu estou fazendo um livro de introdução a essa parada do estoicismo, mas no meu olhar, meio do que eu estou entendendo daquilo que eu estou lendo e estou trazendo para cá, porque é uma visão de mundo, né? Filosofia é uma visão de mundo. Depois que você lê, e aí, a depender da situação que você tá, vem os insights. Exatamente. E aí você transporta. Todo mundo é um pouco filósofo, né? Vamos botar assim, todo mundo é um pouco filósofo. Porque você, às vezes, você tem pensamentos, você tem... Todo homem tem um potencial filosófico. Tem exatamente, né? Que a gente... Como é que é o nome que dá? Que agora fugiu. Você vai saber. Centelha. A centelha? Centelha divina. Exatamente. Essa coisa da centelha de... Todo mundo tem. Eu acho que passa de geração para geração, é uma coisa genética, é uma coisa que já vem de você. Tem pessoas que desenvolvem ou não, entendeu? Eu acho que quando você tem essa questão do laço sanguíneo familiar, você tem o cromossomo ali, você tem geneticamente igual, então meio que você vai passando aquilo de uma pessoa para outra, aquela formação sua, desde o DNA, aquilo interfere mal ou bem em você na frente. Agora, o quão vai interferir vai depender do quão você deixar, ou você exercita o seu cérebro, a sua mente, procura o autoconhecimento. Uma coisa que eu acho importante a gente falar para as pessoas, não terem vergonha de procurar ajuda de especialista. Exatamente. Porque ainda tem isso. Quando a gente tem algum problema ortopédico, a gente vai no ortopedista. Quando Exatamente. a gente tem problema nos olhos, a gente vai para o oftalmo e assim por diante. E eu acho que tem que desmistificar essa questão de procurar uma ajuda de psiquiatra, psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo. Se está incomodando, vai. Não custa. Não custa. Vai por curiosidade. Eu deveria ir. Só para saber como é. Se tem curiosidade, vai, procura. Investiga, porque o trabalho da terapia, ela ajuda muito, né, no processo de individuação. Não é só o autoconhecimento, não é só aliviar os sintomas que doem. Você passa por um processo de amadurecimento muito grande, porque a pessoa passa a se conhecer. Então, muitas vezes, quando acontece, quando a gente passa por alguma situação difícil, a gente já sabe, já está mais seguro, entendeu? De que não vai cair. O estoicismo dá uns ensinamentos sobre isso, de você ver sempre o pior cenário para você estar preparado para o que vai acontecer. Marco Aurélio já falava isso. Quando você vê o cenário à frente, veja o pior possível. Porque ali você já vai saber o que fazer se aquele cenário que você projetou na frente for o cenário que aconteceu na sua vida. Tipo assim, mas não se apegue. Não se apegue nem a aspectos positivos, nem negativos. Porque só imagine. Tira da sobriedade. É bom só imagina o cenário. Exatamente como são. Mas sobriamente. Sobriamente, para você sem passar por ela. Sem negativo ou sem pensamento, ou sem aspectos negativos ou sem aspectos positivos. Sóbria. E te ensina a enfrentar, né? Ele faz você enxergar uma coisa que é a possibilidade você enxerga as possibilidades, mas você não se apega nem ao positivo nem ao negativo. Você vai pelo caminho do frustração. Meio. Se você esperar o positivo e der o negativo, frustrou. Se você espera o negativo e dá o positivo, é uma frustração ao inverso. Você fica feliz. Desfruta. Você dá aquela desfrutada. Desfrustração, quer dizer, frustração e desfrustração.
Quando você pensa uma coisa e não é, quando você pensa Depender do nível de orgulho e vaidade da pessoa, ela fica até com raiva. Pois eu queria que desse negativo. Exatamente, para eu poder mostrar que eu ia... É verdade. Então vai ser bem legal. Gente, vamos ficando por aqui. Esse programa é um programa piloto, então vocês estão vendo. Vai ter abertura, a gente vai fazer a abertura do programa e tal. Mas a ideia é já apresentar, mais ou menos dizer para que veio esse programa. É um programa que eu acho que vai dar muito certo. A gente vai estar trazendo aqui tanto especialistas como pessoas comuns para você conversar. Para contar histórias. Contar histórias de uma forma leve, igual a gente está fazendo aqui, brincando, tomando o nosso futuro patrocinador aqui, ó. E aí, Chá Verde, se você quiser dar um patrocínio para o programa, já está aqui, ó. Já está a dica, vamos marcar o arroba quando mostrar, marca o arroba, entra aqui, entendeu? Ju, valeu. Muito obrigada, vamos começar a pensar nos primeiros convidados. Vamos agora ali para os bastidores pensar na abertura, já começar a pensar mais ou menos no tempo, que o primeiro é grande pra caramba, né? Mas o programa deve ter em média 1 hora, 40 minutos a 1 hora. A depender do convidado, vai que vai. Vai que vai, né? Então, muita coisa vocês vão ver. E eu tenho uns convidados maneiros para trazer aqui para ela, hein? Vou botar ela aqui, vou botar ela com a galera boa aqui, que eu já estou até fazendo contato. Ju, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. E você sempre. De casa aí, segue o canal, não deixa, curtir, compartilhar. Avisa todo mundo que a gente vai ter essa estreia, o Francamente. Como é que foi o jargão que a gente fez mesmo? Tá gravado. Tá gravado? Tá gravado, a gente vai lembrar. Francamente, com a Ju, então a gente vai estar aí. Vamos definir o dia, né? Sim. Temos que definir o dia ainda. Acho que quarta-feira é bom. Quarta-feira é um dia bom, né? É. Quarta-feira no Circuito Aberto e no Nikit na quinta, porque quarta tem um programa, só se for mais cedo. Isso eu boto... Não, para gravar... para você gravar. Quarta-feira é o seu dia. Quarta-feira o estúdio é seu. Circuito Aberto. Quarto. Então toda quarta você já vai esperar que na quarta seguinte tem o programa, a gente já está gravando outro, na quarta entra, já grava outro, na quarta entra, já grava outro. Levar todo mundo à quarta dimensão. Exato. Gostei. Francamente, iremos para a quarta dimensão. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. E aguardem novas cenas dos próximos capítulos do Francamente. Valeu. Tchau.